Hoje nós vamos falar sobre como vencer a culpa. E eu gostaria de convidar você nesta noite a abrir a sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso 18. Hebreus, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia, eu vou estar usando a tradução da NVI, que traduz esse texto da seguinte forma: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrados dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Vamos orar. Pai, nós te pedimos neste momento que abençoe a leitura da tua palavra, que o Senhor possa me usar segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos para compartilhar, pregar e ensinar a palavra do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Abençoa, Senhor, as vidas que estão assistindo, aquelas que vão assistir esta gravação, e usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Que o Espírito Santo nesta noite ilumine a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu disse, meus irmãos e amigos, o tema de hoje é como vencer
a culpa. Antes de apresentar as soluções bíblicas para esse assunto, eu gostaria de falar algo mais um pouco a respeito deste sentimento chamado culpa. Antes, como eu disse anteriormente, de trazer as soluções. É importante que você saiba discernir o que é culpa, que você tenha uma compreensão a respeito deste sentimento. E depois de nós tomarmos conhecimento do que é culpa, quais são as suas causas, quais são os seus efeitos, aí então nós estaremos abordando as soluções para esse problema humano. O escritor Pentecoste, ele definiu a culpa da seguinte maneira: a culpa é a resposta do indivíduo à sua consciência por ter violado a santidade de Deus. Eu vou repetir. A culpa é a resposta do indivíduo à sua consciência por ter violado a santidade de Deus. O teólogo e filósofo Russell Champlin, ele definiu a culpa da seguinte maneira: é uma condição moral ou legal que resulta da violação de uma lei escrita, moral, intuitiva ou espiritual. Vou repetir. Segundo Champlin, a culpa é uma condição moral ou legal que resulta da violação de uma lei escrita, moral, intuitiva ou espiritual. O mesmo escritor também definiu a culpa da seguinte maneira: é um dos mais importantes capítulos da psicologia, porque muitos dos males do homem resultam do senso de culpa que ele abriga. Interessante isso, né? A culpa é um dos mais importantes capítulos da psicologia, porque muitos dos males do homem resultam do senso de culpa que ele abriga. Tiago capítulo 2, verso 10 vai nos dizer que a culpa é a quebra da lei de Deus. Pois Tiago capítulo 2, verso 10 diz assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Segundo Tiago, escritor da epístola de Tiago, ele entende que a culpa nada mais é do que a quebra da lei de Deus. Por quê? Porque nós nos tornamos culpados quando quebramos ou transgredimos uma das leis, um dos mandamentos. E quando nós quebramos um dos mandamentos, nós nos tornamos culpados de quebrá-la inteiramente, ou seja, de quebrar todos os mandamentos. A enciclopédia da Bíblia, ela define a culpa da seguinte maneira: a culpa é vista também de uma forma hebraica como a consequência do pecado por outros escritores do Novo Testamento. Segundo a enciclopédia da Bíblia, culpa é consequência do pecado que é vista pelos escritores do Novo Testamento. A enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã diz que a culpa é o estado de um agente moral, ou seja, uma pessoa que tem moral, depois da violação deliberada ou involuntária de uma lei, princípio ou valor estabelecido por uma autoridade a qual ele está sujeito. Vou repetir. Segundo a enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã, a culpa é o estado de um agente moral depois da violação deliberada ou involuntária de uma lei, princípio ou valor estabelecido por uma autoridade a qual ele está sujeito. Ele baseia isso lá em Lucas, no capítulo 4, verso 27, que diz assim: se for alguém da comunidade... Levíticos, desculpa. Levítico capítulo 4, verso 27 diz assim: se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, seu Deus, será
culpado. Essa expressão será culpado traz a ideia da culpa. A culpa, ela ocorre, você é culpado e por isso se sente culpado, você sente a culpa quando você transgride uma ordenança, um mandamento divino, uma lei, um princípio, um valor estabelecido por uma autoridade. E no caso aqui, é pela autoridade do próprio Deus. Então, Levítico capítulo 4, verso 27 diz assim: se for alguém da comunidade que pecar, ou seja, transgredir, desobedecer o mandamento de Deus, sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, seu Deus, será culpado. Portanto, a culpa é o estado de um agente moral depois da violação deliberada ou involuntária de uma lei, princípio ou valor estabelecido por uma autoridade a qual ele está sujeito. Por fim, a culpa é consequência do pecado, das falhas, dos fracassos, das frustrações e das limitações humanas. Essa é a minha definição sobre a culpa. Nós nos sentimos culpados quando pecamos, quando falhamos humanamente, quando fracassamos, quando somos frustrados, quando nos deparamos com as nossas limitações. Nós podemos, então, sentir a culpa. Dr. Gary Collins, que além de ser um cristão, ele é doutor em psicologia e grande parte dessas informações que eu vou passar para vocês sobre as causas, os efeitos e até mesmo também as soluções bíblicas são baseadas no livro do Dr. Gary Collins, como eu disse, que é um doutor em psicologia e também um cristão. Ele escreveu um livro chamado Aconselhamento Cristão, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Aconselhamento Cristão. É um excelente livro que todo cristão deveria ter na sua biblioteca, pois aqui o autor sagrado ele apresenta diversos assuntos com o objetivo de ajudar tanto os conselheiros quanto os pastores e também como as pessoas que estão enfrentando alguns problemas emocionais, psicológicos. Então, parte dessa mensagem vai estar baseada nas informações que o Dr. Gary Collins compartilha no seu livro, tá bom? E o Dr. Gary Collins, ele nos mostra que a culpa é dividida em duas categorias. A culpa objetiva existe em separado de nossos sentimentos. Vou falar primeiro sobre a culpa objetiva, tá, gente? Ela ocorre quando uma lei é violada e o transgressor é culpado, embora ele ou ela talvez não se sinta culpado. Repare, a culpa objetiva existe em separado de nossos sentimentos. Culpa objetiva, ela existe em separado de nossos sentimentos. Ela ocorre quando uma lei foi violada e o transgressor é culpado, embora ele ou ela talvez não se sinta culpado. Existem 4 tipos de culpa objetiva. E o Dr. Gary Collins descreve a primeira, a culpa legal, que se refere à violação das leis civis. Exemplo, ultrapassar o sinal vermelho, roubar, matar, sequestrar e etc. Segundo, a culpa social. Essa culpa surge quando quebramos uma norma não escrita, mas socialmente esperada. É quando não correspondemos às expectativas das pessoas. Exemplo, grosseria, fofocas, críticas ferinas e falta de caridade. Terceira, a culpa pessoal, que se manifesta quando o indivíduo viola os seus padrões pessoais ou resiste aos apelos da consciência. Exemplo, quando a pessoa tem um padrão de vida pessoal e não consegue alcançá-los. Quarto, a culpa teológica, muitas vezes chamada de culpa verdadeira, que acontece quando violamos as leis de Deus. Exemplo, odiar, mentir, adulterar, roubar, matar e assim por diante. Mas o Dr. Gary Collins, além de falar da culpa objetiva,
ele também apresenta culpa subjetiva. E ele diz que esta culpa é o sentimento de pesar, remorso, vergonha e autocondenação que frequentemente surge quando fazemos ou pensamos alguma coisa que consideramos errada, ou deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Muitas vezes, esse sentimento de culpa vem acompanhado de desânimo, ansiedade, medo de uma punição, diminuição da autoestima e senso de isolamento. Quais são as causas da culpa? Porque muitas das vezes eu e você nos sentimos culpados. Segundo o Dr. Gary Collins, a primeira causa da culpa é a educação rígida dos pais. Quando os pais criticam, condenam e castigam seus filhos em demasia ou injustamente. Segundo, quando os pais exigem dos filhos além do que deveriam. E terceiro, quando os filhos não conseguem alcançar os padrões estabelecidos pelos seus pais. A outra causa da culpa é a censura das pessoas que nos cercam, mostrando os nossos defeitos e criticando as nossas atitudes. Quando nós somos censurados por terceiros, nós podemos nos sentir culpados. Outra causa para a culpa é a nossa própria consciência. A nossa consciência que se apoia em princípios morais e universais, que foi colocada em nós por Deus, como está lá em Romanos capítulo 2, verso 12, se não me falha a memória, e que diz o que é certo e o que é errado para nós. Então, quando nós não ouvimos a nossa consciência, quando nós violamos a nossa consciência, que é apoiado, melhor, em princípios morais universais, que foi colocada por Deus em nós e que nos diz o que é certo e o que é errado, então nós nos sentimos culpados. E a outra causa que o Dr. Gary Collins também expõe no seu livro são as influências sobrenaturais. Existem duas influências sobrenaturais. A primeira delas é a influência do Espírito Santo, que nos adverte quando vamos cometer um erro ou nos incomoda quando estamos errados. Tudo isso com o propósito de nos purificar e nos levar à santidade. O objetivo do Espírito Santo é convencer do pecado todas as pessoas. Isso, de alguma forma, então, gera um sentimento de culpa em nós, mas é um sentimento de culpa positivo. E ele apresenta a segunda influência sobrenatural, que é a influência do diabo, que nos condena mesmo depois de termos confessado os nossos pecados a Deus, querendo com isso colocar em nossa mente que não fomos perdoados por Deus. O seu objetivo é destruir a nossa paz interior e nos afastar da presença de Deus. Portanto, temos aí duas influências sobrenaturais que podem nos levar a um sentimento de culpa. Primeiro, a influência do Espírito Santo. Neste caso, esse sentimento de culpa visa o quê? Nos levar ao arrependimento, nos convencer do pecado. Já a influência do diabo é nos trazer condenação, nos fazer sentir realmente culpados, mas não no sentido de nos levar ao arrependimento, mas da gente se culpar permanentemente. E assim destruir a nossa paz e nos afastar da presença de Deus. Então, só recapitulando, nós temos aí 4 causas para a culpa: a educação rígida dos pais, a censura das pessoas que nos cercam, a nossa consciência e as influências sobrenaturais. Tanto a ação do Espírito Santo no sentido de levar o sujeito ao arrependimento, ao convencimento do pecado, ou a influência do diabo com o objetivo de levar o indivíduo a se condenar permanentemente e assim destruir a sua paz e afastá-lo da presença de Deus. Quais são os efeitos da culpa? Segundo o Dr. Gary Collins, primeiro, a transgressão das leis civis, que pode levar à prisão e à condenação. Quando você transgride uma lei civil, a consequência dessa culpa pode ser prisão e condenação. Tratando-se de violação das leis sociais, pode resultar em críticas e até mesmo em discórdias. Quando você transgride ou quando você faz algo que as pessoas não esperavam,
leis sociais, isso resulta em críticas. As pessoas começam a criticar e até mesmo a causar discórdia. A gente começa então a entrar numa discórdia, numa discussão, numa contenda. A quebra de padrões pessoais pode provocar tristeza, frustração e autocondenação. A desobediência às leis divinas, preste atenção para isso que é importante, pode gerar doenças, angústia e morte, se não houver arrependimento por parte do transgressor. Note que isso é importante, hein? A desobediência às leis divinas pode gerar doenças, angústias e morte, se não houver por parte do transgressor arrependimento. Muito bem, meus irmãos. Vamos agora então ver a solução ou as soluções para a culpa. E de acordo com o texto que nós acabamos de ler logo no início da nossa mensagem de hoje, Hebreus capítulo 10, do verso 1 ao verso 18, vai nos mostrar que a primeira solução para a culpa é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sim, a solução para a culpa humana, meus irmãos, é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Guarde isso no seu coração. Sem o sacrifício de Cristo na cruz, todos nós não teríamos como nos livrar da culpa. Seríamos culpados e por isso condenados pelos nossos pecados. Mas a Escritura diz que Jesus Cristo, ele se ofereceu uma vez por todas pelos nossos pecados, para nos dar perdão, mas também para nos santificar, para nos aperfeiçoar. E é isso que nós lemos aqui na passagem bíblica, que agora eu gostaria de destacar 3 versículos importantes que eu quero chamar a sua atenção. 3 versículos não, alguns versículos que apresentam 3 fatos que o texto de Hebreus 10 nos mostra. Primeiro, o escritor de Hebreus vai nos mostrar que os sacrifícios ou sacrifícios expiatórios da lei eram sombras dos benefícios que haveriam de vir. Você sabe disso lendo Hebreus 10, capítulo 1, que diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então note uma coisa, a lei que determinava os sacrifícios expiatórios era uma sombra dos benefícios que haveriam de vir, mas não a sua realidade. Está aí no verso 1, na primeira parte. E ele diz então que por esse motivo a lei ela não consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Bom, o segundo fato que Hebreus 10 nos mostra, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que os sacrifícios expiatórios da lei eram insuficientes para tirar pecados e remover definitivamente a culpa do homem. É o que nos mostra Hebreus capítulo 10, do verso 2 ao verso 4, que eu vou ler para você. Se pudesse fazê-lo, ou seja, aperfeiçoar o homem, não deixariam de ser oferecidos? Pergunta o autor. Não haveria mais necessidade de oferecer sacrifícios se os sacrifícios fossem realmente suficientes para tanto perdoar pecados como para aperfeiçoar o homem. Aí o autor continua dizendo: pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados, note, de seus pecados. Se realmente os sacrifícios estabelecidos pela lei, sacrifícios expiatórios, fossem realmente suficientes, tá? Por isso o autor diz aí, eles não se sentiriam culpados. Contudo, verso 3, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados,
Verso 4 vai dizer: pois é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Percebeu? Os sacrifícios expiatórios da lei eram insuficientes para tirar pecados e remover a culpa do homem. Pois se fossem suficientes, os homens não se sentiriam mais culpados dos seus pecados. E o texto também diz que o sangue de touros e bodes é impossível que eles tirem pecados. Está aí no verso 4. Muito bem. Agora você vai ver o terceiro fato, que é o fato que eu quero me ater com vocês e pensar mais sobre ele, que é o sacrifício de Cristo, que foi suficiente e único para perdoar os nossos pecados e nos livrar da culpa, meus irmãos. E é isso que o autor vai nos falar a partir do verso 10 até o verso 14. Na verdade, ele vai falar isso no verso 10, verso 12 e verso 14. Acompanhe aí comigo, por favor, na sua Bíblia, para que você possa conferir o que eu vou falar para você agora. O sacrifício de Cristo foi suficiente e único para perdoar os nossos pecados. Verso 10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Que vontade? A vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que Cristo se oferecesse em sacrifício pelos nossos pecados. E assim Cristo fez, a vontade de Deus. Por isso o autor diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Note isso, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. O que o autor está aqui nos mostrando, irmãos, que pelo cumprimento da vontade de Deus, no qual Jesus se submeteu, por meio do sacrifício do seu corpo, oferecido uma vez por todas, nossos pecados foram perdoados e a nossa culpa foi removida. O que os sacrifícios de touros e bodes não puderam fazer, o sacrifício de Jesus fez. E ele fez uma vez por todas. Jesus não precisou ser sacrificado anualmente, não. Uma vez que ele morreu pelos nossos pecados, foi suficiente. E é isso que eu quero nessa noite chamar aí a sua atenção para esta verdade que a Bíblia ela nos apresenta. O sacrifício de Jesus foi suficiente e único para perdoar os nossos pecados. O verso 2 também vai dizer o seguinte, acompanhe comigo, por favor. Mas quando esse sacerdote, que é Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Vou ler mais uma vez. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Note como que o autor de Hebreus mais uma vez enfatiza um único sacrifício pelos pecados. E no verso 14 ele diz: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Note que lá no verso 1 o texto diz, desse mesmo capítulo, que a lei de Deus não conseguiu aperfeiçoar aqueles que adoravam a Deus por meio de sacrifícios expiatórios de animais. Mas um único sacrifício de Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Meus irmãos, a Escritura é clara em nos dizer que a primeira solução para a culpa dos pecados, porque a culpa, como você pode ver, ela tem ligação direta com o pecado. Eu me sinto culpado, eu sou culpado,
e eu sofro com a culpa por eu transgredir a lei de Deus, principalmente. A nossa consciência, ela apita, ela fala quando nós transgredimos o mandamento de Deus, quando nós não fazemos a vontade de Deus, ou quando não fazemos aquilo que é certo. A gente sabe o que é certo, mas quando a gente não faz, a gente então se sente culpado. A nossa consciência começa a nos acusar, os nossos pensamentos, como Romanos capítulo 2 vai nos falar, tanto a consciência quanto os nossos pensamentos começam a nos condenar. E para nos livrarmos desse sentimento chamado culpa, nós precisamos crer que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi suficiente para nos livrar da culpa do pecado e nos garantir o perdão para os nossos pecados. E por meio do seu sacrifício, nós somos aperfeiçoados, somos santificados. Portanto, a primeira solução para a culpa é o sacrifício de Jesus. É por isso, meus irmãos, que Paulo vai dizer para a gente, eu vou ler para vocês aqui agora, eu queria que você fosse comigo lá em Romanos. No capítulo 8, Paulo vai dizer assim para nós. Acompanhem comigo na sua Bíblia, por favor. Capítulo 1. Romanos, capítulo 8, verso 1. Olha que texto maravilhoso que nos liberta da culpa. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, se eu sou um com Cristo, pela fé que eu deposito nele, pela minha entrega a ele, pela minha confiança depositada nele, não há mais condenação para mim. Quando eu confio em Jesus, quando eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados, já não há mais condenação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque o seu sacrifício foi suficiente. Mas a Bíblia também vai nos mostrar lá em Romanos, no capítulo 3, e eu convido você a ir lá comigo, por favor. Romanos, capítulo 3, verso 21 até o verso 26. Esse texto vai nos mostrar que todos pecaram. Portanto, todos são culpados diante de Deus, logo todos vão sofrer com a culpa. No entanto, Deus providenciou a nossa justificação. Deus providenciou o perdão para os nossos pecados. E é o que nos mostra aqui, Romanos capítulo 3, verso 21 até o verso 26, eu vou ler para vocês agora. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus, note, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Repare agora, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Note mais ainda o verso 25. Deus o ofereceu em sacrifício. Ou seja, Paulo está dizendo que Deus ofereceu o seu próprio Filho. Este o ofereceu se refere a Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente
demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Observe então o que Paulo está nos mostrando aqui, irmãos. É que Deus ofereceu seu Filho em sacrifício como sacrifício para propiciação, sacrifício expiatório. Assim como um bode, o touro, era oferecido em sacrifício para expiação de pecados, Deus ofereceu seu Filho em sacrifício para propiciação. Ou seja, para remover a culpa do culpado, para livrar o homem da sua ira. Jesus, então, ele toma sobre si o castigo que nós deveríamos sofrer. Ele toma sobre si a nossa culpa e ele sofre as consequências da nossa culpa, morrendo na cruz do Calvário. Ou seja, a pena que eu tinha que sofrer, que você tinha que sofrer por causa das suas culpas, Jesus, ele sofre no nosso lugar. Com isso, então, Deus, ele nos justifica, não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. E ele nos justifica quando nós confiamos em Jesus, quando nós cremos que realmente Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí, então, a justiça de Cristo é acreditada a nós. E a nossa culpa é levada sobre ele. E uma vez que ele leva a nossa culpa sobre ele, então a justiça dele passa para nós. E desta forma nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Deus aqui é tanto o justo quanto o justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, a primeira solução para a culpa é Cristo Jesus. Por quê? Porque ele morreu em sacrifício para remover a nossa culpa, para perdoar os nossos pecados e para nos justificar diante de Deus. Muito bem, dito isso, irmãos, vamos ver a segunda solução que a Escritura ela nos apresenta para o problema chamado culpa. A segunda solução para a culpa é o reconhecimento do pecado. Um rei chamado Davi sofreu com a culpa, sofreu com o seu pecado. E ele deixa claro quando ele se libertou da consequência do pecado, da culpa. Ele nos fala lá no Salmo capítulo 32, verso 5. Davi foi perdoado por Deus quando reconheceu e confessou o seu pecado para Deus. É o que nós precisamos fazer: reconhecer, confessar, assumir os nossos pecados diante de Deus. Veja o que diz o Salmo 32, verso 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado. Note, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Percebeu? Ele sabia que tinha culpas. Ele sabia que tinha pecado. Ele sabia que tinha transgredido a lei de Deus. Ele havia adulterado. Ele havia ordenado matar o marido da mulher com quem ele adulterou. E ele continua dizendo: eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste, note, a culpa do meu pecado. O salmista Davi, enquanto não confessou seus pecados, seus ossos, esqueci a expressão que ele usa, mas ele sentia dores terríveis nos seus ossos. Ele gemia, ele padecia. E você toma conhecimento disso lendo Salmo capítulo 32. E enquanto ele escondeu e calou seus pecados, ele sofria. Mas no dia em que ele reconheceu e confessou a sua culpa, Deus perdoou o seu pecado. É isso que eu e você precisamos fazer. Se nós nos sentimos culpados porque mentimos, reconheçamos então diante de Deus que mentimos,
confessemos diante de Deus que mentimos. Se nós roubamos, confessemos diante de Deus e reconheçamos diante de Deus que roubamos. Peçamos perdão a Deus. Você e eu precisamos confessar e reconhecer diante de Deus o nosso pecado e não encobrir mais as nossas culpas, meus irmãos. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 9, vai nos dizer a mesma coisa. Ele deixa uma promessa para nós de perdão mediante a confissão de pecados. João garante que quando nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados. Veja o que diz, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, irmãos, que verdade maravilhosa e libertadora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoará. Mas há uma terceira solução para a culpa, que é o arrependimento. Para realmente termos os nossos pecados perdoados, nós precisamos confessar e precisamos nos arrepender. Precisamos confessar os nossos pecados, reconhecê-los diante de Deus e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos, ou seja, abandoná-los, deixá-los, mudar a nossa postura com relação ao pecado. E é isso que Provérbios capítulo 28, verso 13 vai nos ensinar. Esse arrependimento consiste no abandono do pecado. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera. Você sabe por que muitas pessoas não prosperam na vida? É porque elas escondem os seus pecados. Elas não reconhecem, elas não confessam a Deus os seus pecados. Por isso elas não são perdoadas. E por não serem perdoadas, elas não prosperam. Mas ele diz aqui, quem os confessa, ou seja, os pecados, e os abandona, encontra misericórdia. Vou ler mais uma vez. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Note então, irmãos, que o autor sagrado deixa claro que nós precisamos também abandonar os nossos pecados, além de confessá-los, para encontrar misericórdia, encontrar perdão da parte de Deus. Este arrependimento, irmãos, ele é imperativo para que haja perdão da parte de Deus. É o que Pedro, tá tentando aqui me lembrar quem falou, o apóstolo Pedro, em Atos, no capítulo 3, verso 19, nos fala. E eu vou ler para você. Vai lá comigo. Atos, capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Vou ler mais uma vez. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependimento é imperativo para que haja perdão da parte de Deus. É necessário, é obrigatório. Para Deus nos perdoar, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É necessário haver uma metanoia, uma mudança de pensamento em relação ao pecado. Antes eu aprovava o pecado, antes eu queria pecar, antes eu gostava de pecar, antes eu aceitava o pecado. Quando há um arrependimento, uma metanoia, uma mudança de pensamento, irmãos, então eu reprovo o pecado,
eu rejeito o pecado, eu abandono o pecado, eu não aceito mais o pecado, eu não tenho mais prazer no pecado, entende? Há uma mudança de pensamento em relação ao pecado. Eu vejo o pecado como Deus vê. Eu passo a odiar, a rejeitar, a fugir do pecado. Quando a pessoa ela não se arrepende do pecado, ela continua pecando, ela quer continuar pecando, ela permanece no pecado. E por isso não há perdão. O perdão ocorre quando nós nos arrependemos, quando nós abandonamos o pecado, quando nós o deixamos, quando nós deixamos de vez o pecado. Aí sim há o arrependimento. Aí houve então uma metanoia. Peraí, eu não quero mais pecar, eu não quero mais fazer isso. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero servir a Deus, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu não quero mais ser servo do pecado. Aí sim há um arrependimento. Foi o que aconteceu com Davi e com muitos outros homens de Deus que, por serem pecadores, pecaram, mas que se arrependeram e tiveram o perdão de Deus. Então, amados, o arrependimento é uma ordenança divina para que nós possamos realmente desfrutar do seu perdão. Por isso, Pedro exorta os seus ouvintes, dizendo: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, conversão, para que os seus pecados sejam cancelados. Se harmoniza com aquilo que Provérbios capítulo 28, verso 13 nos diz. Entende? Então, o sacrifício de Jesus, o reconhecimento e a confissão de pecado, o arrependimento do pecado, são as soluções bíblicas para a culpa. Se eu confessar o meu pecado ao Senhor e abandoná-lo, me arrepender e crer no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e crer que Ele morreu pelos meus pecados, que tomou sobre si a minha culpa e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, aí sim nós nos livramos da culpa. Porque a causa da culpa é o pecado. A causa do pecado é a nossa desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus e fazemos a nossa vontade, nós pecamos. Entendeu? E quando nós pecamos, nós somos culpados. E aí nós temos o sentimento de culpa. Por quê? Porque transgredimos a lei de Deus. A nossa consciência nos acusa, nossos pensamentos começam a nos condenar, mostrando claramente que nós erramos. E aí então nós precisamos tomar essas 3 atitudes. Fé no sacrifício de Jesus, na pessoa de Jesus. Lembre-se, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Segundo, confissão de pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro, arrependimento. Abandonando o pecado, deixando o pecado, rejeitando o pecado, odiando o pecado, se afastando do pecado, fugindo do pecado. Isso é arrependimento. Portanto, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, se você está sofrendo com a culpa, creia no sacrifício de Cristo. Confesse ao Deus os seus pecados e abandone-os, deixe-os. E assim você então será perdoado. E esse sentimento sairá do seu coração, da sua mente, porque Deus te perdoará. Creia na palavra de Deus. Creia nos princípios de Deus. Essas são as soluções bíblicas para o sentimento de culpa. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nesta noite, nós queremos te agradecer porque o Senhor providenciou o sacrifício expiatório
suficiente, definitivo, único para o perdão dos nossos pecados e para o problema da culpa. Cremos que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele se ofereceu como um sacrifício expiatório para a propiciação, como Paulo diz em Romanos 3. E por meio do seu sacrifício, todos os nossos pecados foram perdoados. E assim nós fomos purificados e podemos ter uma consciência limpa e podemos nos aproximar da Tua presença. Queremos, ó Deus, nesta noite, confessar a Ti os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, porque quando nós pecamos, pecamos contra o Senhor. E é diante do Senhor que temos que reconhecer os nossos pecados e confessá-los. E foi exatamente o que Davi fez. E é o que João, na sua primeira epístola, nos exorta a fazer: confessar os nossos pecados. Também, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nesta noite nós decidimos abandoná-los, deixá-los. Decidimos evitá-los, decidimos fugir deles. Nos ajude, Pai, a mostrar frutos de arrependimento, como o Senhor espera de cada um de nós. De modo que aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que se corrompia não venha se corromper mais. Palavras do próprio João Batista. Meu Deus, nos ajude a mostrar arrependimento, deixando os nossos pecados e nos voltando para Ti. Como o próprio apóstolo Pedro exigiu dos seus ouvintes: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que haja perdão de pecados. Pai, nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cremos que se confessarmos ao Senhor os nossos pecados, o Senhor nos perdoará. Cremos que se nós abandonarmos os nossos pecados, encontraremos misericórdia. Eu oro a Deus para que aqueles que estão assistindo esta live possam realmente colocar a sua fé somente na pessoa de Jesus Cristo e crer que a sua morte na cruz foi suficiente e única para perdoar os nossos pecados. Que eles creiam que mediante a confissão de pecados e o abandono do pecado, eles serão perdoados pelo Senhor. Confirma, testifica por meio do Teu Espírito, ó Deus, essas verdades que a Tua palavra nos ensina nesta noite, no nome de Jesus. Livra, Pai, livra aqueles que me assistem deste sentimento. Livra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que não haja mais culpa, mas paz entre o Senhor e esta pessoa, e com ela mesma, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Muito bem. A primeira solução para a culpa é o sacrifício de Cristo. A segunda solução é a confissão de pecados. E a terceira solução é o arrependimento de pecados. Preciso crer no sacrifício de Jesus, confessar os meus pecados e abandoná-los para que eu encontre misericórdia, perdão e assim poderei viver em paz comigo mesmo, com as pessoas e também, sobretudo, com o nosso Deus. Beleza? Muito bem. Meus irmãos, amanhã é quinta-feira, dia 31. Nós não vamos poder nos reunir no templo, como era nosso costume,
na virada do ano, em virtude do lockdown, do isolamento social, uma vez que houve um aumento muito grande de pessoas com Covid, então nós não estamos realizando o culto presencial, até porque também por causa da estrutura do nosso espaço. Então, amados, amanhã, às 19 horas, eu vou estar aqui realizando um culto de virada de ano, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu, pela sua proteção, pela sua provisão. E nós vamos glorificar a Deus por mais um ano de vida, por mais um ano que se encerra e pelo novo ano que começará. E você é meu convidado para estar aqui amanhã, 19 horas, cultuando ao Senhor. Beleza? Você é o meu convidado especial, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Outro aviso importante para os membros da nossa igreja. Se você é membro da nossa igreja ou não e deseja contribuir financeiramente para ajudar o trabalho da nossa igreja, seja ofertando, dizimando, fazendo alguma doação financeira, aí está os dados importantes da conta bancária da nossa igreja para que você possa fazer a sua transferência online. Nós temos aí o número do Pix. Se você já tem o seu Pix na conta bancária, você pode fazer diretamente essa transferência pelo Pix sem ter nenhuma taxa bancária, tá bom? Ou se você quiser, pode fazer o depósito pessoalmente lá no caixa eletrônico, sem problema nenhum, tá bom? Então, se você deseja voluntariamente, generosamente, espontaneamente ofertar e dizimar, aí estão os dados da conta bancária. Se você não conseguir enxergar, posso enviar para você pelo WhatsApp, tá bom? O número do meu WhatsApp é 988580590. Se você precisa de aconselhamento pastoral, de ajuda pastoral, de uma orientação, de um esclarecimento bíblico, está passando por um problema, por um sofrimento e deseja receber ajuda, você pode ligar para mim. O maior prazer, posso falar com você pelo WhatsApp, ou pelo celular, ou pessoalmente, se você quiser. Basta apenas você entrar em contato comigo. Vai ser um maior prazer poder ajudar você, tá bom? Bom, gente, sexta-feira é ano novo, nós não teremos live aqui para que você possa estar com a sua família, né? Passar um dia tranquilo aí com seus familiares no dia 1º de janeiro. Mas no domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei aqui fazendo o nosso culto online. E assim que nós pudermos retornar para o culto presencial, eu vou estar informando aos irmãos e a gente vai estar realizando então nosso culto presencial. Mas por precaução, por questão de bom senso, por coerência, né, irmãos? Nosso espaço lá não tem janelas, não tem uma boa ventilação, então não é recomendável a gente se reunir naquele local, tá certo? Mas assim que for possível, nós estaremos nos reunindo, tá bom? Presencialmente. Enquanto isso não acontece, no domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei aqui cultuando a Deus e você é o meu convidado. Beleza? Bom, gente, esses eram os avisos que eu queria compartilhar com vocês. E agora eu quero desejar uma ótima noite para os irmãos que participaram aqui do nosso chat, mandando a sua mensagem, que assistiram a nossa live de hoje, tá certo? Então, quero mandar aqui um abraço para Lúcia Helena, para a irmã Lourdes das Graças, lá da Primeira Igreja Presbiteriana, para Neide Araújo e a sua família, para Neide Batista e a sua família, para Fernanda Cardoso e a sua família, para Simone, para o Robson e sua família, para minha esposa Cláudia, para Daniele Viana, para Eliane Martins, para o irmão Roberto Aguiar, para Maria do Carmo, para o diácono Newton, para Gleides Pena, para a irmã Graciele Viana, para a irmã Simone Reis, da Presbiteriana, para a irmã Janaína Ferreira, para o Cirilo Roque, para sua esposa, para suas 2 filhas. Boa noite também para Norma Tiago, para a irmã Carla Beatriz, para Norma Tiago e toda a sua família, para Carla Beatriz, para André Marques, para o Davidson, para Nicole. Um abraço também para a irmã Isa, para o Cláudio, para
Raquel Candinho, para Mídia Candinho, tá bom? Um abraço para mais quem, gente? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Bom, eu acho que já falei de todos. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença aqui na live, na sua audiência. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes e com toda a igreja espalhada pela face da terra. Deus abençoe todos, uma ótima noite e até amanhã, quinta-feira, véspera do Ano Novo, às 19 horas, tá bom? Um abraço em todos e até o próximo encontro, se o Senhor nosso Deus assim nos permitir. Tchau, gente, um abraço.